cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero estar fazendo leitura de um texto sagrado que está em Êxodo, capítulo 28. Nossa esperança, todas as vezes que compartilhamos a leitura da palavra de Deus, é que todos sejam alcançados por Deus, sejam abençoados por Deus, nosso Pai Celestial. Diz assim o texto: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que faças vestes a Arão para santificá-lo, para que me administrem o ofício sacerdotal. Amém. Muito importante estarmos notando detalhes da palavra de Deus, que nós percebemos aqui é a origem da classe sacerdotal. Segundo a vontade de Deus, é que ele representasse Deus para o povo e representasse o povo para Deus, para que fosse esse intermediário. Por isso que ele tinha que ter as vestes sacerdotais, e que fosse vestes santas para glória e ornamento, na esperança sempre é de que ele fizesse essa comunicação de Deus para o coração do homem e do homem para o coração de Deus. Mas não era só ser sacerdote. Tinha que ter uma roupa diferente para ser separado. Ele não podia ser mais trajado, vestidos de roupas comuns. Deus o havia separado, qualificado, alistado, para que ele fizesse essa diferença. Até hoje não deixa de ter a mesma representação. Todos os que são chamados, vocacionados para o sacerdócio, ele precisa fazer a diferença. Ele precisa ser diferente. Seu modo de vestir, seu modo de pensar, seu modo de se relacionar, todos têm que perceber essa diferença. A credibilidade vem por meio dessa diferença. E tinha que usar uma estola
que era das vestes sacerdotais. E ela não seria simples, teria alguns detalhes. E é claro que, como nada para Deus é por acaso, cada detalhe representava algo. Cada detalhe Deus queria transmitir uma mensagem. Tinha um cinto que representava ali dentro das vestes sacerdotais. A função dele era prender a estola, para que ela não se deslocasse, não saísse. Podia vir o vento, que não tirava as vestes dele, do sacerdote. Isto hoje para nós representa as lutas, as dificuldades, os desafios. Pode vir os vendavais, podemos até assustar, pode até nos incomodar, mas isso não deve ser a causa de tirar as nossas vestes sacerdotais. Elias, já perseguido, depois de tantos desafios, ele resolve desistir. E ele pega o seu moço, leva até Berseba, deixa ali, e ele vai, entra na caverna. Primeira coisa, quando alguém está desistindo, ele começa a perder afeto pelas pessoas, começa a deixar as pessoas. Foi o que ele fez. Pessoa que sempre estava ali do seu lado, era o seu apoio, seu mensageiro. Agora, açoitado pelas ondas, pelos ventos, pelas ameaças, pelos desafios, ele já não via mais necessidade nele. Ele vai para essa caverna, passa ali a noite, mas de repente veio a palavra do Senhor a ele e diz: o que fazes aqui, Elias? Importante notarmos que o texto lá vai dizer: que faz aqui, Elias? Isso quer dizer que Deus estava com ele ali, reconheceu a sua fragilidade, não desistiu de Elias. Ele está conosco em todos os momentos. Pode vir o vento, não vai tirar a estola sacerdotal. Elias responde à pergunta de Deus. Ele diz: tenho sido zeloso, Israel tem deixado aliança, derrubado os altares, mataram os profetas, e eu fiquei, mas agora eles buscam a minha vida, eles querem tirar a minha vida. Aí Deus diz: sai para fora, sai dessa caverna. Lugar de profeta não é na caverna, é profetizando, é enfrentando os desafios, é desafiando o inferno. Sai e põe-te no monte perante o Senhor.
seu lugar é no monte. Aí lá no versículo 15, o Senhor disse: sua jornada não acabou. O vento veio, mas você tem um cinto, está preso na estola, não vai tirá-los. Você ainda tem muito para fazer. Eu tenho uma missão para realizar através do seu ministério. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Acabou não. Unge também Jeú rei de Israel. Acabou não. Também unge Eliseu profeta em teu lugar. Ainda tem muita coisa para fazer. Esse vento vai passar. Como Paulo diz, o que me separa do amor de Deus? A altura, a profundidade, o inferno, a fome, a peste, a nudez, nada me separa do amor de Deus. Não é esses vendavais que vai tirar as nossas vestes sacerdotais. Ainda Flávio Joséfo, ele diz que esse cinto ele tinha uma ponta pendurada, e quando o sacerdote ele ia para o altar, para não incomodá-los, ele colocava no ombro para não atrapalhar. Se tem algo atrapalhando, impedindo de ir para o altar, coloca do lado, coloca no ombro. Nada pode atrapalhar a nossa comunhão. Nada pode atrapalhar a nossa intimidade com Deus. Nada pode ser empecilho para a nossa adoração. Temos que colocar aonde não vai nos atrapalhar. O que está atrapalhando a comunhão? O que está atrapalhando ir para o altar? O que é que está atrapalhando ir para a adoração? Pecado? O orgulho? A vaidade? O mundo? Tem que ser colocado do lado. Temos uma história, temos uma missão. Ir para o altar faz parte do sacerdócio. Não existe o sacerdócio sem o altar. O altar é a vida, é a comunhão, é aonde recebe o recado, é aonde mantém o contato. Nada pode nos embaraçar. A Bíblia diz que aquele que milita não se embaraça com negócio algum desta vida. Se tem alguma coisa embaraçando o sacerdócio, ir para o altar, ir para a adoração, precisa tomar algumas medidas para que isso não atrapalhe mais. E só a estola, será que era só ela? As vestes, os utensílios usados pelo sacerdote? Não, a ordem ainda era: faz também um peitoral, coloca nele 12 pedras,
faz 4 fileiras de 3. Isto representava a nação de Israel. O peso não podia só estar no ombro. Pesava. Uma hora ia cansar. Tem que estar no peito também, no coração. Se ficar só no ombro, pode ter certeza que uma hora vai haver desistência. Mas divide com o peitoral, como Moisés. Deus disse para ele: não vou mais tolerar esse povo. Eles não obedecem. O povo só reclama, só murmura. Eu vou destruir, vou fazer de ti uma grande nação, um povo mais forte. Se o povo tivesse só nos ombros de Moisés, ele poderia então aproveitar a oportunidade, já que a ordem vinha de Deus. Mas estava também no coração dele aquele povo. E ele diz: não faça isso. Se for para fazer isso, que risque o meu nome do livro da vida. Aí Deus diz que só riscaria o nome do livro aquele que pecasse contra ele. E as pedras que era colocada ali era pedra preciosas, e elas também não eram iguais, diferente uma da outra. Isso é para representar o povo de Deus, pedras preciosas. Como Deus diz que o seu povo é como a menina dos teus olhos, e diferente uma da outra. Na igreja não são todas iguais. Uma canta, outra visita, a outra prega, a outra ora, a outro constrói, e assim sucessivamente. Conforme diz a Bíblia, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. É diferente uma da outra. Tem natureza diferente, personalidade diferente. Todas precisam ser interpretadas, entendidas. O peitoral também, ele é chamado de memorial. E é um destaque. Quando ele olha, ele sabe que ele representa um Deus. E também representa um povo que pede resultado, que pede alimento. Um povo que sempre precisa serem orientados. Quando ele olha, está dentro dele a memória de que ele precisa ajudar, que ele precisa entender, que sempre ele precisa estender as mãos, sempre precisa levantar. E não tem como eliminar essa peça. Faz parte da estola, é responsabilidade, faz parte da veste sacerdotais. Tenha isso em memória. Não pode perder a identidade.
Exemplo, José, quando ele foi ali tentado pela mulher de Potifar, dentro dele havia o memorial que ele havia sido chamado por Deus. Ele tinha sonhos de Deus. E aí ele respondeu, ele venceu com uma palavra: não posso. Veio na memória dele que ele não podia pecar contra Deus. Ele não disse eu não quero. Ele era homem. Mas ele diz não posso. Não posso ceder, eu tenho memorial. Não posso parar, eu tenho memorial. Não posso desistir, eu tenho memorial. Não posso fracassar. Se cada sacerdote lembrasse que tem nele um memorial, nunca cedia ao pecado. Pecado sempre está aí, sempre está à porta. Mas nós olhamos para o peitoral e olhamos para a vida e fala mais alto dentro de nós essa memória de que somos chamados por Deus. O pecado está aí, mas eu tenho um povo que acredita em mim e eu tenho que honrar. Então o peitoral, o que faz parte do meu sacerdócio, me faz lembrar dos meus compromissos. Ainda tinha uma argola que ligava o peitoral à estola com uma fita azul. Não tem como ter o peitoral sem ter a estola. Isto é, não pode viver de aparência. Eu não posso estar incompleto. Eu não posso usar uma parte da palavra. Eu não posso falar meia verdade para ganhar alguém, segurar alguém, ludibriar alguém. Eu preciso expor a verdade. E ainda diz, faz o manto comprido e coloca por dentro da estola. Já que a estola ela não tem manga, esse tem, vai completar. E o que está por dentro, o que tem por dentro, é melhor do que o que está por fora. Deus valoriza o que está por dentro, a santidade. Por exemplo, o vaso não é valorizado às vezes pelo seu tamanho, pela sua pintura, pelo lugar que ele ocupa. O que determina o valor do vaso é o que está dentro dele. E só Deus conhece. E é claro que o que está por dentro é manifestado por fora. Assim como era aquela manta. Uma parte poderia estar escondido, mas era manifesto que tinha, porque as mangas apareciam. Então, de certa forma, temos uma vida transparente. Nosso caráter, ele é julgado pelas manifestações. Não adianta ter uma estola bonita por fora,
bem equipada, com tantos cursos, anel e tantos outros aparatos, e uma manta furada por dentro, suja, má cuidada, mal alimentada. Se tiver que externizar, não se aproveita. E ainda manda fazer nela uma bainha e colocar sinetes. Era uma campainha para que quando o sacerdote entrasse no Santos do Santo, ele andava, ela fazia o barulho. E aí o povo sabia que o sacerdote estava vivo, porque tinha barulho. Mas se ele estivesse em pecado, claro que ele expirava ali e não teria barulho. O povo percebia. E o povo sabe quando o sacerdote está vivo, quando ele anda, faz barulho, tem resultado, produz som. As orações, as palavras, isso mostra que está vivo, porque anda, tem obras. Mas infelizmente, alguns silenciaram esse sino. Por não levar a sério essa questão sacerdotal. Já estão silenciados as orações, a palavra que muda, que restaura. Tá como em Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morto. Mas ainda no sino tem uma romã que representa o meu sacerdócio, que ele tem que dar fruto, tem que ter crescimento, que se eu estou vivo, se eu ainda ando, se eu ainda trabalho, se eu ainda me esforço, se o meu sino ainda faz barulho, se o povo ainda percebe esse barulho, se o povo ainda acredita que estou vivo, tem que ter resultado. O resultado é o fruto, é o crescimento. Às vezes nem tanto numérico, mas em poder, em manifestações, em milagres, em unção do Espírito Santo. Crescimento numérico é bom, é importante, é a missão da igreja, é a função da igreja. Buscar os que estão perdidos, socorrer os que estão abatidos, levantar os que estão caídos. Crescimento horizontal é bom, vertical melhor ainda. Quando se tem crescimento vertical, automaticamente horizontal ele é suprido. Ele é atendido. Então precisa ter fruto. Exemplo em Números 17,
houve lá uma discussão acerca do sacerdócio, desentendimento, todos queriam, achava-se tão importante, achava-se que era um cargo de elevada posição, mas não é para quem queria, era para quem Deus havia chamado. Se não é para quem quer, é para quem Deus busca, alista, chama. É para que Deus deu a vocação. Às vezes alguém aceita achando que é um hobby. E de repente ele percebe que é mais sério do que isso. Que exige muito mais do que isso. Que não é só lugar de destaque. Deus cobra, o povo cobra, a sociedade cobra. E obrigatoriamente temos que dar esse resultado. Temos que mostrar esse fruto. E aí houve da parte de Deus colocado no coração de Moisés: vamos colocar aqui a vara, o cajado, e vamos orar a Deus. A vara que ela florescer, é a pessoa, o dono dela é que Deus escolheu para ser o sacerdote. Colocaram a vara. No outro dia foram ver Arão, a quem Deus escolheu. A vara dele não só tinha florescido, como deu fruto também. É a aprovação de Deus. É o sinal que Deus dá. É o meio de perceber como eu estou diante de Deus. Salmo 93:5 diz: a palavra do Senhor Jesus sobre a santidade, porque ainda não para por aí. A ordem ainda era para fazer também uma mitra e na testa uma lâmina de ouro com uma inscrição: santidade ao Senhor. Era bem na testa, para que todos que olhassem percebessem a seriedade do sacerdócio, percebessem a função do sacerdócio, percebessem que era diferente. Não podia ser em outro lugar, para esconder alguma função. E o Salmo 93:5 diz: santidade convém a tua casa, Senhor. O sacerdote, ele precisa representar essa santidade. Todos precisam perceber essa diferença. Segunda Reis 4, acho que é o 9. Eliseu, em sua missão, passava sempre por um lugar. De repente a sunamita, ela olha para aquele homem e ela percebe que ele é diferente. Ela percebe que tem alguma coisa do sobrenatural naquele homem. Ela percebe que ele tem intimidade com Deus.
porque é perceptível. Ela olha para o marido e diz: vejo que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela não viu isso um dia, 2 dias, uma semana. Ela já havia observado por muito tempo. Isso mostra que os sacerdotes, eles são observados pelas pessoas, julgados pelas pessoas. E ele não pode ser por um dia santo, por uma semana, por alguns meses, por alguns anos. É sempre. Isso não tem aposentadoria. É até o arrebatamento, ou até Jesus buscar, para que todas as vezes que alguém vê, nós possamos corresponder, fazer jus com o chamado para representar Deus para o povo e o povo para Deus, interceder a Deus pelo povo, pedir a misericórdia e também trazer a mensagem de arrebatamento para o povo, de arrependimento, a mensagem de restauração, a mensagem salvadora de Jesus Cristo, nosso Deus, e falar, conscientizar, não cessar, não deixar o sino parar, o barulho parar, conscientizar do juízo, voltar a falar do Calvário, voltar a conscientizar que tem céu, mas também tem inferno, que haverá um julgamento, haverá um tribunal, e que naquele dia uns vai ouvir: apartai-vos de mim, que eu vos não conheço, e outros: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E que isto nos deixa muito à vontade, muito tranquilo e muito consciente de que nós entregamos a mensagem, não fomos omissos, falamos, gritamos, pregamos, aconselhamos, falamos da volta e do arrebatamento, fizemos a nossa parte, representamos Deus e representamos o povo. Que Deus nos dê graça, nos ajude, para que nós possamos sempre olhar para o memorial. Quando pensar em desistir, olha para o memorial. Eu fiz um compromisso, eu aceitei o chamado, eu fiz o meu voto, eu fiz minha profissão de fé. E o memorial nos conscientiza que temos que avançar, que temos que lutar, porque Jesus vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus abençoe cada um. Amém.